Olá, eu converso agora com João Batista Moura, que tomou posse como vereador da Câmara de Currais Novos nesta quinta-feira, dia 1º de setembro. Ele ocupa a vaga de Daniel Bezerra, que pediu licença do cargo pelo período de um mês. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com você. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse sobre a emoção, sobre o sentimento, como é que o senhor se sente sendo vereador, ocupando a vaga de vereador, o cargo de vereador pela primeira vez, o que é que isso representa? Priscila, ontem quem esteve aqui conosco, ou nos assistiu pela TV ou pelos canais de vocês, viu que a emoção até me surpreendeu no princípio da minha fala. E olha que essa altura do campeonato, sem nenhuma presunção, a gente já passou por muita coisa na vida, boa e ruim. Então está meio que experimentado. Mas ontem foi uma emoção completamente diferente. Trilhar esse caminho e vê-lo se efetivando, mesmo que de forma provisória, para mim foi a realização de um sonho. Então eu até disse a você quando cheguei, que para algumas pessoas talvez não tenha nenhuma importância, nenhuma relevância, mas para mim é como se eu estivesse de fato sendo diplomado, e de fato fui mesmo que provisoriamente. A alegria era a mesma, era e continua sendo a realização de um sonho. Eu fico muito, mas muito feliz mesmo. E se eu puder, durante esse mês, aprender e alguma contribuição, mínima que seja, dar ao município na condição de parlamentar, eu ficaria ainda muito mais feliz. Vereador, e essa decisão de Daniel Bezerra de se licenciar do cargo pelo período de um mês, pegou o senhor de surpresa? Como é que foi isso? Pegou, porque eu acho que o sonho de todo suplente é ter uma oportunidade. Porque nessa regra eleitoral, ninguém ganha com seus próprios votos. O coeficiente eleitoral, que é aquele que legitima, é inalcançável em praticamente todos os casos numa eleição proporcional. Para vereador não é diferente. Se você precisava, por exemplo, de 1.800 votos, foi 1.800 votos do conjunto dos seus candidatos. Então, nós participamos da construção dos votos para Daniel, mas não é usual o vereador dar essa oportunidade. Eu não sei por quê. Às vezes porque não precisa, não se ausenta, não tem problema de natureza pessoal, como Daniel acusou, mas não tem. E ele teve a voluntariedade, o despreendimento, e quando ele me comunicou, na verdade, ele nem fez a consulta pessoal. Ele anunciou que estaria se afastando. Vlauder Liberato, que tem um blog, ligou para mim, passou a mensagem, eu fiquei surpreso. Depois, sim, Daniel, no dia seguinte, me deu a informação e eu fiquei surpreso, fiquei feliz e também fiquei feliz que essa pode ser uma escola, Priscila, a se difundir a partir de então. Eu acredito que o que Daniel está fazendo deve ser replicado no futuro, por quem quiser, naturalmente, por outros vereadores, oportunizando os seus suplentes a ocuparem, a ter um pouco do gosto e uma paga, uma recompensa pelo seu empenho durante a campanha. No meu caso, eu não pedi, não esperava, mas fiquei extremamente feliz e grato. E isso só me dá mais convicção de que aquele a quem eu ajudei a eleger, no caso foi Daniel, tem realmente as propriedades de caráter, de integridade para assumir. Eu fico mais tranquilo ainda com ele aqui no cargo de vereador. Mas tenho absoluta convicção, como o que ele fez com desprendimento, fez de coração, mas cria na gente uma escola, ou pelo menos incentiva uma escola muito positiva. E a sua atuação na política, como é que ela começou? Quando que ela começou? Na escola. Eu acho que quase todos os que ocuparam essas cadeiras, eles tiveram uma trajetória que principia na escola. Por isso que a educação é tão importante. Por isso que a educação política é tão importante. Por isso que a ausência da educação política nas escolas até favorece essa massa de pessoas que às vezes não querem participação na política e não participando da política estão dando a pior de todas as contribuições à política, que é permitindo que a mesma se formule a partir da ausência da autoridade popular. Então na escola eu fui líder, no quinto, na verdade eu fui, no sexto ano eu tive um percalço, eu cheguei a ser expulso 2 vezes da escola pública e voltei para terminar no supletivo, no SES. É a única escola que me aceitou. Tivemos os percalços, com 16 anos voltamos para estudar e de lá para cá, acredite, em quase todos os momentos eu fui líder. A minha paixão pela política, o meu interesse pela política, ficavam me perguntando para mim, como é que um jovem se dispõe a ouvir todos os programas eleitorais? Eu fazia isso.
Era diversão para mim. Eu saio de casa, até hoje nem tanto, mas saía de casa muitas vezes para ver o candidato que eu votava, o candidato que eu não votava, só pelo prazer de vê-lo discursar, de vê-lo distribuir as suas aspirações. Eu sou realmente apaixonado. Minha família até tem uma certa resistência a isso. E eu digo para eles, especialmente a minha esposa, se eu pudesse eu tirava o sangue. E aí eu não gostaria mais de política. Mas com sangue correndo nas veias, ele continua me levando a gostar da atividade política, achando-a imprescindível e em nenhum momento concordando com a súmula de que política é uma coisa para gente ruim, e que política faz todo mundo. Não. Na verdade, se tem alguém ruim na política, ele já chegou ruim. E a outra coisa, quando a gente fala dos políticos, a gente precisa também elencar os eleitores. Nós somos uma amostra do contingente eleitoral. Então, o político não é muito diferente do eleitor e o eleitor não é muito diferente do político. Se temos culpa, temos todos. Se temos méritos, ele também precisa ser partilhado com todos. Em relação a mandatos eletivos, essa foi a sua primeira candidatura? Foi a primeira. Eu tive uma tentativa quando era muito jovem ainda, mas foi frustrada. E depois, como candidato, levando a sério, foi a primeira vez que eu coloquei meu nome. Tivemos uma prévia na eleição de prefeito, não nessa última, que nós apresentamos o nosso nome, inclusive numa conjunção com o Daniel, né? Na época nós formávamos um grupo do PDT e eu cheguei a figurar na pré-campanha como candidato a prefeito. Obtivemos uns resultados positivos, mas na última hora, em função de N questões, a gente preferiu não apresentar a nossa candidatura. Aí a vereança na eleição subsequente, tive a 8ª colocação, em nível de ascendência crescente, mas por causa da regra eleitoral, o nosso partido tinha apenas 4 candidatos e Daniel se sagrou o primeiro colocado, eu o segundo, eu acho que Zefinha Moura a terceira e Sueli o quarto, e tinha uma 5ª candidata. Vereador, no seu primeiro pronunciamento, né, enquanto vereador aqui da Câmara de Currais Novos, eu achei interessante que o senhor falou que sabe, né, que o que o vereador faz, o que acontece aqui no Legislativo, ecoa por todas as ruas da cidade. Nesse sentido, o que é que o senhor tem em mente, de que forma o senhor pretende contribuir tanto para o Legislativo e também, né, dessa forma, com o município de Currais Novos? O sujeito que tem a oportunidade que eu tenho, Priscila, ele chega aqui extremamente entusiasmado. Ele chega aqui com a cabeça e o coração cheio de ideias. Mas é fato que não é possível, nem para um vereador com mandato de 4 anos, colocar tudo em prática, e muito menos para um que vai passar apenas 30 dias. Mas ainda assim, eu queria dar uma pequena contribuição, porque eu vou receber mais do que eu vou dar. O fato de passar um mês aqui em contato com os vereadores já experimentados vai me dar um aprendizado que eu não tenho como retribuir. Eu venho aqui respeitosamente admitir que o conhecimento que eu tenho dessa casa é de que eles têm um trabalho fluente, um trabalho pródigo, um trabalho próspero, têm um relacionamento muito bom. Ninguém aguenta ver as pessoas se digladiando e brigando. E aqui a gente vê um tratamento cortês. Tem os seus interesses, tem os seus pleitos, tem as suas demandas, mas há um respeito muito grande entre eles. Isso é ótimo, porque favorece para todo mundo, favorece para quem trabalha na casa. Então, será de aprendizado, você não tenha dúvida. Agora, é claro que eu tenho umas ideias que eu pretendo, pelo menos, colocá-las em pauta. Se eu não puder colher, mas eu tenho a obrigação de plantar. Essas ideias podem atrair uma concordância dos pares, etc. Tal, sim ou não. Se vier, talvez sejam coisas que beneficiem de alguma forma o meu município. Claro que proporcionalmente. No futuro, quando estivermos falando sobre o exercício da vereança do João Batista de Moura, nós vamos lembrar que ele teve apenas 30 dias. Né? Nada impede que numa outra etapa a gente tenha mais tempo do que isso. Mas eu estou muito animado com 1, 2 ou 3 ideias que podem ser boas para o município, para a coletividade, que podem ser boas para o legislativo, que pode ser boa para todos nós. Eu tenho certeza que essa casa, qualificada como já estabeleceu um crivo sobre boa parte das demandas.
Mas como a vida é dinâmica, tem sempre alguma coisa que pode ser pensada. Eu tenho que perguntar aqui, então, quais são essas ideias, né? Se o senhor pode, gostaria de adiantar pelo menos uma delas. Senão não seria jornalista, né? Eu estou pleiteando e já recebi um ok por parte do chefe do executivo, prefeito Odon, da gente conversar na segunda-feira. Porque uma dessas aspirações que tenho, que poderia contribuir com o município, depende muito da anuência dele, né? Da prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. É uma ideia muito boa. Eu estive recentemente conversando com o deputado João Maia e nessa conversa eu perguntei em que o senhor pode nos ajudar no exercício do mandato e, consequentemente, com as normas. Ele disse, me diga a ideia. Eu disse a ideia para ele, ele disse, gostei. Está provisionado, combinando com o prefeito, de que os recursos estariam assegurados para ela. Aí eu fiquei extremamente, né? Disse que uma mulher, nós sabemos como engravida, mas mulheres e homens só engravidam de uma ideia pelo ouvido. E é por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E aí eu fiquei grávido. Eu queria pedir permissão a você para não revelar agora Vou deixar mais para frente. O DNA. A gente anuncia mais para frente. Agora, eu digo a você, se houver... Para qual área? A priori seria para a saúde. Eu acho que a saúde, ela tem um encontro vital com a própria existência. Quando você consegue gerar para a saúde ou dividendos ou economia, você está, com certeza, interferindo diretamente na qualidade de vida e na preservação dessa vida. Agora tem uma também muito boa que apresentarei como proposição para a área do esporte e queria também levantar uma discussão sobre o próprio legislativo. Eu acho que esse poder nobre, importantíssimo, tão importante e vital como qualquer um dos poderes, precisa fazer o que está sendo feito e continuar se reinventando para que outras possibilidades possam ser contempladas. Agora, confesso a você, é semente. Talvez eu sequer veja, mas a minha obrigação, e eu acho que é a obrigação da maioria dos vereadores, eles têm ciência disso, todos nós, de que nós somos plantadores. Quando usamos uma boa semente, existe alguém que está disposto a regar, que aí eu acho que o Poder Executivo, a gente pode ter uma colheita, e uma colheita não para a gente, mas uma colheita para muitas outras pessoas, inclusive algumas que sequer nós conhecemos ou que sequer nasceram. A gente sabe também que o papel do vereador, né, diz respeito a receber as demandas da população e apresentar ao Executivo, às secretarias, são as secretarias que realizam as ações. Nesse sentido, o senhor tem recebido já demandas da população? Já, interessante, viu, Priscila? Porque foi anunciar que nós teríamos essa possibilidade e as pessoas já começaram a estabelecer um contato, falando sobre algumas possibilidades, sobre algumas demandas. Ora, às vezes a gente não consegue entender as prerrogativas dos poderes. Às vezes o vereador não consegue, o prefeito, às vezes nós temos dificuldade de entender. Imagina a população, né? A população sempre vai achar que o vereador pode mais do que na verdade ele pode. Mas é bom que o vereador saiba o que ele pode. Mas ele é uma espécie de conselho consultivo de luxo para o prefeito, porque ele está na rua, escuta e traz aqui na forma de requerimento, na forma de indicação ou mesmo na forma de projeto de lei. Qualquer prefeito, eu acho que da nossa cidade é desse naipe, ele vai achar que essa contribuição é valiosíssima, porque ele tem um conselho consultivo que está em contato com sua empresa, que é a cidade, que vai trazer as demandas para ele, algumas poderão ser executadas, outras não, mas é todo mundo trabalhando em prol do mesmo signatário, que é o cidadão, que é a coletividade deles. E o que é que esse cidadão tem solicitado já? Veja bem, nós temos demandas que vão desde o melhoramento da situação urbana, né? As pessoas são muito afrontadas com aquilo que é mais presente na vida delas. Questão de infraestrutura. Se você tem lixo, se você tem esgoto, se você tem buraco, se você tem uma série de coisas. Então essas são as primeiras coisas. Porque onde mais dói é de onde primeiro a gente reclama. Mas tem questões de reconhecimento, né? Você tem uma estrutura, uma máquina
muito densa de profissionais que atuam no município, alguns deles com regulamentação, outros sem a devida regulamentação, e a turma é muito informada hoje, graças a Deus, eles conseguem a jurisprudência dos municípios vizinhos e estão. Essa também é um tipo de demanda. E interessante, pelo fato da gente atuar no segmento empresarial, como um pequeno empresário da cidade, as pessoas também enxergam a possibilidade de talvez cunhar, emplacar alguma coisa que fomente o desenvolvimento da cidade. Nós temos uma cidade muito boa, nós temos uma cidade com localização geográfica muito boa, nós temos uma cidade com um povo muito bom, nós temos uma cidade com um nível de empreendedorismo muito bom, mas nós temos uma cidade com um nível de crescimento modesto. Inclusive, isso fez parte do seu discurso de posse, né? Que sonha com uma cidade... Exatamente. Eu continuo sonhando. Olha só, eu vi aqui nessa casa, eu acho que na época... advogado, por todos os advogados, mas por todos os vereadores, mas especialmente pelo vereador Jorian, falando da ligação do Rio Grande do Norte à Paraíba, com o asfaltamento desse trecho que vai dar lá em Frei Martinho. Em casa, eu fiquei extremamente animado com essa discussão que é vital para o desenvolvimento da cidade. Se você asfaltar, parece que são 21 quilômetros, você coloca uma população de consumo dentro de Currais Novos da ordem de quase 200 mil habitantes, que hoje consomem em Campina Grande. Um consumo de educação e de saúde, que nós já temos o parque de clínicas talvez mais arrojado de toda a região. Quando a pessoa vem se consultar em Currais Novos, o que é que ela faz? Lancha, almoça, abastece no posto, compra a lembrança para levar de volta. Olha só, aí nós temos um recurso que vai além desse recurso que nós já temos aqui, que é a retroalimentação, o meu dinheiro passando para a sua mão, o seu passando para mim, etc e tal. Quando vem o dinheiro de fora, oxigena a economia. Aí isso promove investimento, melhoramento das lojas, melhoramento. Eu acho que muita gente sonha a vida toda com as grandes empresas para Currais Novos, mas pensa comigo, eu tenho 400 empresas em Currais Novos. Se a coisa melhorar em termos de fomento e cada uma delas contratasse mais 2 funcionários, nós teríamos a geração de 1.200 empregos. Eu acho que mais do que pensar em trazer o grande, é fortalecer o que você tem para que ele tenha a capacidade de se multiplicar. Então essa demanda tem chegado. É claro que é possível para um vereador? Não, mas é possível para casa. É possível executar? Não, mas é possível fazer, chamar para reflexão, pensar, insistir, entendeu? Eu acho que a ideia, quando boa, ela pode encontrar o espaço certo nas aspirações da cidade, no sentimento dos entes políticos e privados e patrocinarmos uma junção de tudo isso e lutarmos pelo desenvolvimento, reconquistarmos o protagonismo da cidade de Currais Novos. Tem ainda? Tem. Está tudo funcionando errado? Não. A maioria das coisas estão funcionando bem. Mas o que é que eu penso? Eu penso que o que está bom pode ser melhor e o que está ruim pode ser reparado. Então a gente já sabe que saúde e desenvolvimento econômico vão ser o foco do seu mandato. Quais outras áreas o senhor pretende também? Em 30 dias não é possível eu pensar muita coisa. Eu tenho 2 semanas que eu me debrucei sobre a pesquisa, as cidades que implementaram certas coisas, as consultas de natureza mais jurídica. Tem 2 semanas que eu deixei pouco as minhas demandas e me dediquei a estudar, né? Porque Daniel não me preparou. Ele disse lá na eleição, ele disse, se eu for eleito vereador, eu vou dar oportunidade a quem for suplente. Mas, evidentemente, eu não estava achando assim que fosse agora, etc e tal. Foi. Mas quando ele me avisou, eu digo, agora é estudar. Porque eu ciência diz que 1 minuto em planejamento economiza 3 em execução. Eu acho que quando nós nos preparamos, nós afiamos a ponta do machado. Você pode cortar uma árvore com machado cego. Você vai levar 3 dias para romper o caule. E eu posso passar 2 horas afiando o machado, como diz a historinha, e cortar a árvore em 1 hora apenas. Eu acho que preparação é fundamental. Que é uma coisa, inclusive, que eu sonhava. Eu não sei o que é que acontece aqui, entenda. Eu não sei o que acontece nas outras câmaras. Mas eu acho que nós deveríamos investir muito em formação parlamentar. Devíamos investir muito no desenvolvimento humano, pessoal, dos próprios pares. Eu acho que isso já acontece aqui, eu não tenho ciência, mas deveria acontecer em todos os lugares. Quanto mais preparado for o gestor da empresa, mais próspero
é a empresa. E eu não quero tratar uma cidade como empresa, mas na prática é isso que ela é. Ela tem que arrecadar, ela tem que gastar bem, ela tem que patrocinar o bem-estar dos seus principais clientes, que são os cidadãos. E aí quando você vê a coisa dessa forma, você pensa o seguinte: quanto melhor for e mais preparado os agentes públicos, mais essa empresa vai prosperar. Eu já vejo isso nessa casa com o contato que eu tenho com alguns vereadores e também com o que eu assisto pelos canais aqui da Câmara. Eu já vejo. Então isso é um presságio muito bom. Eu acho que as nossas ideias não são novas. Elas vão ser incorporadas por uma ideia que já é vigente, creio eu, nessa casa. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse, então, o que é que o cidadão pode esperar, deve esperar de João Batista Moura. Boa. Primeiro, não espere muito, porque o tempo é pouco. E mesmo que fosse muito tempo, também não quer dizer absolutamente nada. Mas espere o que eu já venho fazendo nas últimas 2 semanas: dedicação, leitura, aprofundamento na compreensão do funcionamento da máquina. Não adianta, Priscila, você ter uma arma de grosso calibre na mão e ter uma pontaria muito ruim. Não adianta você estar com a arma devidamente municiada, mas não ter destreza para atirar. Estou usando apenas como analogia aqui. O que nós precisamos mesmo é estar preparado, estudar, se planejar e depois ir para o campo que é o campo próprio do vereador, a propositura. É tentar sensibilizar os pares quanto ao apoio e os poderes de execução quanto à execução. Mas eu fico animado quando, por exemplo, eu converso com o deputado João Maia, sem nenhum comprometimento eleitoral da minha parte com ele, embora já tenha votado nele por mais de uma vez, mas no caso em questão não era essa, era uma visita e uma entrevista que faria com ele no meu podcast, na Rádio Ouro Branco, e faço a pergunta e ele diz: nós vamos apoiar esse período que você está aqui. E não é somente comigo, ele já tem demandas empenhadas com outros, com o próprio Daniel, mas fica animado, me deixa animado o seguinte: existe o recurso, existe a possibilidade, existe a ideia, existe a forma. A gente pode fazer a mesma coisa de várias maneiras. Temos que procurar o caminho mais eficiente, mais curto. Isso me deixa animado, muito animado, me deixa motivado, me deixa desejoso. E eu, que sempre fui apaixonado pela política, tenho a oportunidade de passar pelo menos um curto período casado. E não será uma separação litigiosa, porque Daniel me deu o cargo, me ofereceu essa oportunidade e eu a devolverei, inclusive procurando ser digno e fazer justiça ao mandato dele, que eu acho um mandato extremamente pródigo e eficiente. Vereador, então, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Agradeço a sua gentileza em nos atender aqui, o espaço da TV Câmara. Quero mais uma vez ressaltar, essa Câmara é diferenciada em muito em função dessa eficiência na comunicação. Talvez não tenhamos, no contexto de interior, algo tão aparelhado quanto a Câmara de Currais Novos, que tem a TV, que pode ter a possibilidade de sua emissora também, caso queira, que tem uma equipe técnica devidamente destinada para esse cuidado. Eu acredito que isso é bom para o vereador, que vai ter a devida publicidade, o que é justo daquilo que ele está fazendo. Nada mais justo do que aquele que faz puder ser mostrado naquilo que faz. E também essa escola formativa. Olha só, isso pode e deve estar chegando em todos os lugares e as pessoas aprendendo com isso, tendo a informação direta, objetiva de tudo que está acontecendo. Uma coisa é certa: luz, como é o que a imprensa põe na maioria das ações, boas ou ruins, será sempre a melhor maneira de levar a população a discernir sobre o que é bom, o que é ruim, sobre aqueles que fazem jus aos votos que receberam e aqueles que não. E por último, agradecer, porque eu agradeço a Deus e a Daniel, claro, mas também preciso agradecer a 538 votos que foram depositados na nossa pessoa, que foram confiados a gente.
Então, essa tríade, Deus, o vereador que voluntariamente fornece o espaço por um mês, e esses votos que nós recebemos, que nos elevou à condição de 8º mais votado, numa campanha limpa, transparente, propositiva, sem criticar absolutamente ninguém. Mas eu defendi no começo da campanha o que eu faria e o que eu não faria. E os 538 votos foram votos límpidos, propositivos, destinados voluntariamente. Eles me alegram até hoje. A ressaca da perda foi diminuta, porque quando eu olhava o jeito que eu fiz a campanha, eu dizia, estou com a minha consciência muito tranquila. Perfeito não sou, e mesmo que quisesse não seria. Nem eu, nem absolutamente ninguém. Então é provável que a toda a minha existência e também os 30 dias que passarei aqui, caso Deus me permita, sejam eivados por acertos e por erros também. Isso se chama humanidade. E eu sou muito feliz com ela, porque se não fosse humano, certamente não estaria mais aqui. Vereador, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. Eu conversei com João Batista Moura, o novo vereador da Câmara de Currais Novos. Ele fica no cargo até o dia 30 de setembro. A gente fica por aqui, até a próxima entrevista.